Olá, meu nome é Bruna Reis, sou formanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul e apresento agora meu trabalho final de graduação intitulado Planejamento da Paisagem, um estudo a partir dos espaços livres de lazer para a rede de cidades pequenas da região fronteira noroeste, sob orientação da professora Ângela Favaretto. A temática foi escolhida principalmente pela minha relação afetiva com a região de estudo, e também por acreditar que a paisagem é o reflexo das interações da sociedade com o meio ambiente sob os mais diferentes aspectos, e o homem, como agente modificador da paisagem, pode planejá-la visando diminuir os impactos e destacar as potencialidades existentes no processo de apropriação do território. Frente à carência de estudos que orientem o desenvolvimento das cidades pequenas, estudar a paisagem torna-se então pertinente. Esses municípios apresentam área urbana e rural fortemente vinculadas, e isso é percebido diariamente nas atividades da população e na dependência do setor agropecuário, que gera pouco dinamismo econômico e afeta também a área ambiental, de infraestruturas e lazer. O recorte de estudo localiza-se no noroeste do estado do Rio Grande do Sul e possui uma extensão territorial de aproximadamente 4.700 km² e população de 216.729 habitantes, distribuídos entre os 20 municípios que o compõem, sendo que 16 deles possuem população inferior a 10.000 habitantes. O objetivo geral foi desenvolver um estudo da paisagem como subsídio para o planejamento da região fronteira noroeste e promoção da qualificação paisagística da rede de cidades pequenas e do desenvolvimento socioeconômico e cultural. A metodologia foi composta pela bibliografia, com a formulação do referencial teórico e com a coleta de dados e informações que foram base para as análises e o diagnóstico desenvolvidos no processo de leitura da paisagem. Utilizou-se o método de unidades de paisagem desenvolvido por Nogué e Sala para os catálogos da paisagem da Catalunha, com o objetivo de conhecer a região e o funcionamento da paisagem. Aqui entende-se o P como um recorte territorial relativamente homogêneo, que apresenta uma combinação única de características ecológicas, culturais e visuais. O processo metodológico iniciou-se com uma análise histórico-estrutural e posterior análise de fatores ecológicos e culturais que foram processados em SIG e levaram à produção de 2 mapas de unidades de paisagem, um ecológico e outro cultural. A sobreposição desses mapas subsidiaram a definição do mapa final de unidades de paisagem para a região. Destaco aqui os principais fatores ecológicos, como vegetação e hidrografia, e aqui os principais fatores culturais, como o uso do solo e também fatores econômicos e demográficos, ressaltando que algumas análises não foram tão aprofundadas em função da dificuldade de encontrar informações e dados especializados e também pelo pouco tempo disponível. A partir da análise de fatores ecológicos e culturais, chegou-se a 2 mapas sínteses que foram sobrepostos e culminaram no mapa final de unidades de paisagem, com a delimitação de 5 P's. Trago rapidamente as principais características de cada uma delas. A UP1 é a porção mais alta do recorte, com relevos de suaves ondulações propício à plantação de grãos. Engloba as 3 principais cidades em termos populacionais. A UP2 possui um relevo de maiores ondulações e destaca-se pelas pequenas propriedades rurais voltadas à suinicultura e produção de leite. A UP3 possui um relevo ondulado, com a presença de moros. Seu uso do solo é diversificado e os núcleos urbanos possuem pouca expressão. A UP4 é a porção de fronteira, com características transitórias para com o Planalto da Campanha. Possui municípios que sofrem com o êxodo populacional e também tem os piores índices econômicos da região. A UP5 é marcada pelo vale dos rios Santa Rosa e Santo Cristo e possui solo fértil com considerável quantidade de vegetação. Nessa etapa, como pode ser observado, além da caracterização, foi destacada as principais tendências de transformação, bem como ameaças e oportunidades que contribuíram na proposição de diretrizes. Por fim, como resultado, apresento algumas diretrizes propostas visando a recuperação ambiental e também a qualificação paisagística dos municípios que compõem a rede de cidades da região. Primeiro, a delimitação de áreas de potencial ecológico como unidades de conservação, exemplificadas aqui no mapa ao lado, e por segundo, a criação de um parque regional de integração ambiental conectando as unidades de conservação e também a área de APP do Rio Uruguai através da delimitação de uma estrada-parque. Essas e mais outras 20 diretrizes foram o resultado parcial dessa pesquisa, que serviu de base para o planejamento regional da fronteira noroeste, a partir da leitura da paisagem. Muito obrigada!